Parabéns. Isso é muito bom. Eu me lembro que quando eu cheguei do Nordeste aqui no Sul, e eu frequentava uma igreja, a Igreja Batista Água Verde, naquela igreja tinha muitos ucranianos, e eles então diziam assim, eu gostaria de participar de um culto lá no Nordeste, na Bahia, em Pernambuco, porque eu acho que vocês lá louvam a Deus com os estilos musicais brasileiros. Eu falei, não, nós louvamos a Deus com o mesmo estilo que vocês louvam aqui. E lá, talvez um pouco mais tradicional. As igrejas do Nordeste, naquela época, eram extremamente conservadoras. Aí até cânticos espirituais como esses que nós cantamos aqui, eles chamavam de corinho. Corinho. Corinho é depreciativo, né? Hino, cantor cristão. Corinho. Então, quando eu vejo hoje cantando esse hino bonito, Pai faz-nos um, na cultura e no estilo musical aí, bem brasileiro, muito bonito. Eu tenho recebido de muita gente, estou até feliz com isso, o retorno das mensagens. Domingo passado, a mensagem muito, na minha opinião, um pouco dura, forte. E teve um irmão que chegou para mim ali na porta e disse assim, nunca mais eu piso o pé nessa igreja. Apanhei hoje o dia todo, de manhã e de noite. E ele ficou do meu lado ali, eu dizia para o pessoal que estava saindo, e aí, apanhou muito? Apanhei um pouquinho. Falei, esse daqui disse que não vem mais aqui. Apanhei demais. Mas, brincando desse jeito. E tenho recebido, realmente, hoje, inclusive, recebi mais de 7 palavras nesse sentido, dizendo que a série de mensagens que nós estamos pregando, conhecendo Deus e fazendo sua vontade, tem sido realmente muito útil para o crescimento da vida da igreja. E domingo passado, pela manhã, nós falamos sobre conhecendo Deus pela obediência. E foi bom porque a gente denunciou ali que muita gente não obedece porque não conhece. E nós fomos desafiados domingo passado a obedecer primeiro para compreender depois. Que Deus se revela aos que têm um coração obediente. Então, esse tema ficou na minha mente, no meu coração, e até que ontem eu comecei a pensar, por que é que nós temos tanta dificuldade de obedecer? De onde vem isso? E na tentativa de amenizar a nossa consciência, a gente obedece um pouco. A gente faz um pouco daquilo que é correto. É igual aqueles caras que gostam de desrespeitar a lei de trânsito, né? Eles andam muitas vezes ligeiro demais. E ali tem radar, aí ele diminui na hora do radar. Passou o radar, eles então desobedecem. Só que agora eu soube que tem uma nova tecnologia chegando no Brasil. Eu conheci essa tecnologia lá na Itália. Eu entrei em uma via rápida, expressa na Itália, e aí, quando eu entrava, 8h18. Para eu sair dessa via expressa dentro da lei, eu não podia sair antes de 8h50, por exemplo. Se eu saísse abaixo de 8h50, em algum momento no percurso, eu desrespeitei a lei de trânsito. Então, lá na Itália, quando eu estive lá, acho que há 15 anos atrás, sei lá, 20, já tinha essa tecnologia. E ela está hoje prontinha para entrar no Brasil, já está em alguns lugares do Brasil, em algumas vias expressas, já tem essa tecnologia. Então, a gente tem essa tendência de obedecer em parte, não obedecer em tudo, ou então a gente desobedece em parte, para aliviar a consciência, a gente obedece um pouquinho, para a gente ter a consciência tranquila de que a gente obedeceu.
Então, por exemplo, tem muita coisa na minha vida cristã, na minha vida espiritual, que precisa mudar. Como eu não consigo mudar tudo, porque eu estou em formação, eu começo a mudar alguma coisa, mas outras eu deixo do jeito que está. E aí eu comecei a pensar sobre isso e chegamos a essa temática: meia obediência traz consequências. Meia obediência traz consequências. Tem gente que diz assim: eu não obedecia a nada, agora eu obedeço um pouquinho. E pensa que com isso a gente entrou em um outro patamar, em uma outra postura, em uma outra atmosfera. Mas ainda assim nós temos consequência. Eu estou vendo que o Júnior, eu e o Emerson poderíamos cantar uma música aqui com a nossa roupa aqui, viu? Fazer um trieto aqui nós três. De onde vem essa ideia? De onde vem essa tendência? De onde vem esse comportamento? O que está por trás disso? Eu me lembro que muito tempo atrás, aqui na igreja, eu estou assistindo um filme com os jovens. Naquela época não tinha pastor de jovem, eu era pastor de jovem, de adolescente era pastor de tudo. E eu passei um filme com os jovens aqui. Tinha um templo de madeira, ali embaixo tinha um porão. E eu trouxe uma TV 29, botei lá, peguei um negócio que a Mel não conhece, que chama fita cassete, desse tamanho, Mel. É? Você é abençoada, minha filha. Tem muita gente que não sabe o que é isso. Mas você que nasceu na casa de pessoas cultas, e era fita cassete, viu? E naquela 7 cabeças, esse era estéreo. E no filme que a gente mostrou, tinha um filme cristão, e tinha Satanás influenciando a vida da igreja. E como é que Satanás influenciava a vida dos crentes, dos cristãos? Estimulando-os a pensar em si. Se a gente conseguir fazer com que eles pensem em si, nós vamos desviar eles de pensar em Deus. E a gente debateu esse filme depois, foi um debate muito bonito, muito gostoso. Mas eu queria usar como ferramenta de crescimento, de aplicação, a experiência de um dos maiores homens da história humana, que é Moisés. Moisés é ainda hoje, para os judeus, o maior profeta da história. Moisés é maior do que Jesus para os judeus não messiânicos. Os judeus não messiânicos, o maior profeta deles é Moisés. Eles ainda estão esperando o Messias, que na cabeça deles ainda vai chegar. De fato, Moisés é um homem quase que perfeito. E eu quero ler Números capítulo 20, versículo 12, e aqui nesse texto nós temos uma consequência de meia obediência. Porém o Senhor disse a Moisés e a Arão: vocês não tiveram fé suficiente para fazer com que o povo de Israel reconhecesse o meu santo poder, e por isso vocês não vão levá-los para a terra que prometi dar a eles. Esse texto é fantástico. Primeiro, Deus vai vincular a meia obediência de Moisés e Arão a um ato de ausência de fé. Vocês não tiveram fé suficiente para fazer com que o povo de Israel reconhecesse o meu santo poder. Às vezes o comportamento da liderança inibe que os liderados conheçam o poder de Deus. Isso é muito sério.
Líderes que inibem que os seus liderados conheçam o poder de Deus e reconheçam Deus. Por quê? Porque tem alguma coisa incoerente na sua maneira de ser, na sua maneira de viver. Eu li uma história interessante que fala sobre a importância da obediência completa. E diz assim: era uma vez uma pequena vila, um sábio chamado Mestre Li. Ele era conhecido por sua sabedoria e ensinamentos profundos, e muitos vinham de longe para aprender com ele. Um dia, Mestre Li anunciou que levaria os seus discípulos em uma jornada até o topo de uma montanha próxima, onde prometeu revelar um segredo poderoso. Porém, ele advertiu que a viagem exigiria a obediência completa às suas instruções. Na manhã seguinte, Mestre Li reuniu seus discípulos e começou a caminhada. No caminho, deu várias ilustrações específicas. Sigam exatamente este caminho. Não colham as flores ao longo da trilha. Não se desviem nem um passo. Enquanto subiam a montanha, um de seus discípulos, chamado Wei, notou uma flor rara e muito bonita à beira do caminho. Ele pensou consigo mesmo: o Mestre Li não vai notar se eu pegar apenas uma florzinha. Além disso, isso não pode causar nenhum mal. O Wei se desviou do caminho para pegar a flor. No momento em que pegou a flor, o chão sob seus pés cedeu, revelando uma armadilha oculta. Ele caiu e torceu o tornozelo, tornando-se incapaz de continuar a subida. Alguns discípulos, seguindo as instruções do mestre, ajudaram Wei a descer a montanha e voltar para a vila. Enquanto isso, Mestre Li e os outros discípulos continuaram a subir. Ao chegarem ao topo, Mestre Li revelou o segredo prometido. Um pergaminho antigo que continha ensinamentos valiosos sobre a vida e sobre a sabedoria. Ao descerem da montanha, Mestre Li encontrou Wei na vila e disse: Wei, a flor era bela, mas a obediência às instruções era fundamental. Não apenas para chegar ao topo, mas para evitar os perigos que você não podia ver. Wei, envergonhado, compreendeu a lição. A obediência completa não é apenas sobre seguir ordens, mas também sobre confiar na sabedoria daqueles que têm uma visão mais ampla no caminho à frente. Essa história destaca a importância da obediência completa. Muitas vezes as instruções que a gente recebe parecem ser tão comum, tão trivial, tão desnecessária. Mas confiar naqueles que têm uma experiência e sabedoria pode nos salvar de perigos ocultos e nos guiar a recompensas maiores. E ao olhar para o texto de Números, capítulo 20, nós vamos perceber que é mais ou menos isso que aconteceu. Se a gente vai ler Números 20, a partir do versículo 1, nós vamos entender o contexto em que aquela advertência divina sobre Arão e Moisés aconteceu. Primeiro, no primeiro mês, todo o povo de Israel foi para o deserto de Zim e acampou em Cádiz. Ali, Miriam morreu. Isso aqui é se eu pudesse, essa noite, transformaria isso aqui em uma palestra
de 4 horas. Porque a morte de Miriam traz um significado tão forte para a nação de Israel, especialmente para Moisés. Miriam morreu e foi sepultada. Naquele lugar não havia água, por isso o povo se reuniu e começou a reclamar contra Moisés e contra Arão. Aqui já daria um outro sermão. Nem sempre o povo se reúne para glorificar, nem sempre o povo se reúne para adorar, às vezes o povo se reúne para criticar. Eles diziam, teria sido melhor se tivéssemos morrido na frente de Deus, o Senhor, com os nossos companheiros, os outros israelitas. Uma outra verdade interessante, morrer na frente de Deus é a melhor coisa. Nem sempre a gente erra deliberadamente em tudo, a gente quer sempre fazer meias concessões, meios erros, meias mentiras, meias verdades. Por quê? Porque você trouxe o povo do Senhor para este deserto? Será que foi para morrermos juntos com os nossos animais? Porque você nos trouxe do Egito para este lugar terrível, onde não há cereais, nem figueiras, nem parreiras, nem romães. E além de tudo, não há água para beber. E a gente sabe que a água é fundamental para a vida. Às vezes eu não entendo, viu? Eu lido muito com cozinha. Às vezes eu tento fazer uma limpeza de um negócio, não consigo, aí jogo na água, a água simplesmente limpa. Eu fico impressionado com o poder que o hidrogênio e o oxigênio têm. É um negócio, tem coisa que a gente tenta limpar. Por exemplo, eu fui escovar os dentes ainda há pouco, sujei isso aqui, pensei, não limpei. Mas se eu passar água, limpa. A água, além de expressar o berço do Espírito de Deus na criação, porque o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. A água vai simbolizar também aquele que é nascido de novo. Tem que nascer do Espírito e da água. A água, segundo alguns, compõe ou faz parte de mais de 60% do nosso organismo é líquido. Plantas, relvas. Alguém já dizia, um poeta que eu gostava muito, há muito tempo atrás, o Marcão deve conhecer esse poeta, terra, planeta, água. Sabe até o nome. Era da nossa juventude, da nossa adolescência. Terra, planeta, água. Água é essencial e agora eles estão diante de um contexto onde não se tem água. E eles começam então a resmungar contra Moisés, contra Arão, porque não tinha água. Então Moisés e Arão saíram dali, onde o povo estava, e foram para a porta da tenda sagrada. Não tinha água, mas havia a tenda sagrada, o lugar de todo suprimento, o lugar de toda a bênção, estava ali. Eles se ajoelharam, encostaram o rosto no chão, e a glória do Senhor apareceu. E o anjo disse a Moisés: por que o bastão? Aliás, pegue o bastão que está em frente da arca da aliança, e depois você e Arão reúnam o povo.
E na frente de todos eles, deem ordem à rocha. Na sua versão aí pode dizer assim, falai à rocha. Dela sairá água. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber ao povo e também aos animais. Então, como Deus havia ordenado, Moisés pegou o bastão que estava diante de Deus, o Senhor. Moisés e Arão reuniram o povo em frente à rocha e Moisés disse, aí vem a meia obediência. Ele tinha que dizer, a rocha. Tinha que falar, a rocha. Mas Moisés disse, agora escute, gente rebelde. Falou demais. Deus não mandou falar ao povo. Deus mandou falar a rocha. Mas ele, indignado com uma boa razão, ele querendo inclusive defender a Deus, ele chateado. Moisés, a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Agora, ele fica por um momento só indignado. Agora escute, gente rebelde, será que vamos ter de fazer sair água dessa rocha para vocês? Aí ele faz uma confusão. Quem faz sair água da rocha não é a gente. Quem faz sair água da rocha é Deus. E para ser mais zeloso, cuidadoso, quem faz sair água da rocha é a palavra de Deus. E às vezes a gente desconsidera a palavra de Deus. É igual o pregador que prega a palavra de Deus e depois fica feliz achando que ele é o cara. Fica se mitidando. Fica achando que ele tem todo o poder. Porque um dia eu preguei, Deus fez um milagre, ainda põe Deus no negócio, mas ele está trazendo para si. E ele chega e diz assim, ó, será que nós vamos ter de fazer sair água da rocha para vocês? Moisés levantou a mão, bateu na rocha 2 vezes com o bastão e saiu água da rocha. Por que saiu água da rocha? Porque se você fosse Deus, se eu fosse Deus, a gente não ia fazer sair água da rocha, não. Está dando risada? Eu te conheço. Eu sei como a gente é ruim. Eu não mandei você bater, eu mandei você falar. Você bateu, não vai sair água nenhuma, meu filho. Ia sair fumaça, né, Jonas? Mas Deus, pela sua misericórdia, por amor ao seu povo, Deus faz sair água. E saiu muita água. E o povo e os animais beberam, porém o Senhor disse a Moisés e a Arão, chegamos no texto básico de hoje, vocês não tiveram fé suficiente para fazer com que o povo de Israel reconhecesse o meu santo poder. E por isso vocês não vão levá-los para a terra que prometi dar a eles. Interessante que esse texto é muito rico, como eu falei. A morte de Miriam deve ter afetado Moisés e Arão profundamente. Eu conheço gente que, quando enfrenta a morte de alguém, se desequilibra. Eu conheci pessoas que não teve coragem de ver o corpo no caixão. Conheci pessoas que não teve coragem de ir ao sepultamento, ao funeral no cemitério. E viver uma vida enferma, doída, doente. E a única maneira de solucionar aquela enfermidade era voltar e ir
ao funeral. E a gente, às vezes, quando trabalha com isso, a gente trabalha assim, olha, você precisa ir lá onde está o corpo de fulano. E a pessoa vai, e chega ali, começa a chorar, e pede perdão, e é uma experiência, muitas vezes, libertadora para muita gente. Parece que a morte de Miriam afetou Moisés tão profundamente. Por que será? Quem é Miriam? Miriam é irmã de Moisés, é a irmã mais velha de Moisés. Deus usou Miriam para salvar a vida de Moisés, lá quando ele era bebezinho, naquele junco, no rio. Depois Deus usa a vida de Miriam para conectar a mãe de Moisés com a filha de Faraó. E aí oferece a Moisés o privilégio de ser criado, ensinado, amamentado pela sua própria mãe. Miriam fez tudo isso. Miriam conduz as mulheres no Mar Vermelho, conduz as mulheres à adoração, Êxodo 1, versículo 5, e suportou as provações do deserto com os irmãos. Não há nada negativo em Miriam, a não ser uma única coisa. A única mancha no relato sobre Miriam foi a crítica que ela fez a Moisés. Ponto final. Lá em Números 12. É só através de você que Deus fala a Moisés. Aí a mão de Deus pesou sobre ela, sobre seu irmão que estava junto com ela nisso. Será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? O Senhor ouviu o que eles disseram. Eu já fiquei pensando em pregar domingo que vem nesse texto. Porque Deus ouve o que você fala. Tem gente que fala um bocado de coisa achando que ninguém está ouvindo. Mas Deus ouve o que a gente fala. Acho que domingo eu vou pregar esse texto. Porque isso aqui é só um texto de apoio. Aí Deus vai e fere Miriam com lepra. Texto lindo, viu, José? Já viu esse texto? Não. Profundo. Se Deus quiser, a gente fala sobre ele quarta-feira que vem. Foi o único erro dessa mulher, que era uma gigante, uma mulher usada por Deus. Mas qual é o líder que não tem falhas? Qual é o líder? Não. Qual é o ser humano que não tem falhas? Moisés e Arão lideraram o povo de Israel no deserto. O povo reclama por água, Deus ordena a Moisés que falasse a rocha para que dela saísse água, mas Moisés, em vez disso, golpeia a rocha 2 vezes. Só que a Bíblia vai dizer, em Números 12, versículo 3, que Moisés era o homem mais manso do que qualquer outro homem na face da terra. Interessante aqui, uma outra curiosidade, quem faz teologia sabe disso. Quem escreveu o Pentateuco? Moisés. Quem foi que escreveu o versículo 3? Será que ele fala de si mesmo? Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. É como se houvesse aqui uma inferência, a teologia explica como se houvesse aqui uma inferência no texto. Porque ele nem ia falar de si mesmo, olha, eu sou o cara mais manso. A gente fala isso aqui como recurso de oratória. E às vezes a gente dramatiza, né? Alguém já se escandalizou comigo aqui certa vez, dizendo que eu sou muito... Como é que a pessoa disse? Pastor
se acha demais. Eu gostei de ouvir isso. Porque eu tenho que ter cuidado com meu desejo de comunicar. Às vezes vou pegar algumas ilustrações e eu começo, às vezes, a falar de uma forma que a comunicação que eu estou passando é que eu estou me achando. E quem me conhece bem sabe que eu me acho mesmo, me acho um pobre pecador. Né? Engraçado, segunda-feira eu estava pregando aqui e eu tive uma não sei o que, uma luxação, estou com dor até hoje. E estava com muita dor aqui, e eu estava falando para as mulheres, para a gente falar sobre um tempo, eu falando, eu me lembro que a Cris olhou para mim e disse, calma. Falei, menos tempo? Calma. Eu estava com dor, eu estava falando, gritando. Foi ótimo aquilo, eu gostei daquela palavra, aprendi, foi excelente. Porque eu estava sem consciência de que eu estava demonstrando nervosismo. Agressividade, eu estava com dor. Calma. Aí caiu a ficha, e quando a gente voltou a palavra, eu fui bem calminho. Mas só eu sei. Né? Só eu sei. Porém, o Senhor disse a Moisés e a Arão, visto que não crestes em mim, outra versão do texto. Observe que aqui Deus vincula a meia obediência a um ato de ausência de fé. Isso aqui é muito sério. Aí eu falo meio duro assim, para dar essa imagem de que quem faz meia obediência, cuidado. É só retórica, viu? Não estou bravo, não. Visto que não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Aí a coisa fica mais complicada. Não é você que vai fazer o povo entrar. Moisés não entrou por causa desse pecado. E aqui para nós um pecadinho tão bobo. Ele só bateu ao invés de falar. É como a gente se sente muitas vezes, mas Senhor, eu só fiz isso. Eu me lembro que um dia eu estava em uma reunião muito pesada, não vou nem dizer aonde, e nem vou dizer com quem. Autoridades, governador, deputado federal, não vou nem dizer essas coisas. E um sujeito, para desestabilizar o outro, sabia o que podia perguntar, e ele, então, fez uma pergunta, o outro tinha transtorno bipolar, pum! Explodiu, bateu na mesa, e o cara olhou para mim e disse, eu só fiz uma pergunta. E eu olhei para ele com a cara feia, e fiz assim, ó. Aí o cara percebeu que eu percebi a manipulação, a maldade. Agora, quem sou eu na ordem do dia? Um simples pastor de ovelha. Mas conseguiu se constranger diante. E o cara disse, eu só fiz uma pergunta. Talvez eu e você pudéssemos nos apresentar diante de Deus, Senhor, eu só mudei um termo. Senhor, eu só fiz uma pergunta. Senhor. Mas a meia obediência gera uma reação de Deus. Deus reage à desobediência parcial. Deus considera a ação de Moisés e de Arão como falta de fé, como falta de obediência. E Moisés e Arão são proibidos de entrar na terra prometida. Em nossas vidas, obedecer parcialmente às instruções de Deus não é suficiente. E aí é duro. Então não vou obedecer mais nada daqui para frente. É pior. Deus leva a sério o que ele fala. Se obedecer parcialmente não é suficiente, não obedecer nada é muito pior. Se o juízo de Deus para quem obedece parcialmente é tão severo,
mais severo será se o indivíduo decidir desobedecer totalmente. Lógico que aqui há um peso, né? Quando eu digo, por exemplo, aqui, que o maior pecador dessa igreja sou eu. Porque, humanamente falando, é a maior autoridade dessa igreja. De mim será cobrado mais do que qualquer um outro. Um vacilo que eu der aqui, Deus vai cobrar de mim com muito mais intensidade do que cobraria qualquer outro líder, qualquer outro membro. Porque de mim se espera um comportamento diferenciado nesta igreja. Mas você, onde você estiver, de você vai se esperar um comportamento diferenciado, porque conforme é dado, diz a palavra, muito será cobrado. Naquele ambiente de trabalho não tem ninguém que estuda a Bíblia, não tem ninguém crente, só tem você. Cuidado. Naquele jogo de futebol, só tem você crente, muito será cobrado. Naquele trânsito, eu me desvio, gente, de pessoas que não sabem dirigir. Às vezes eu estou aqui, o cara está ali, abro para ultrapassar, o cara pisa o pé. Aí eu piso no freio, deixo ele se distanciar, porque eu não vou bater boca com um cara desse, não vou competir com ele. Aí lá na frente ele está desapercebido, andando devagar de novo. Eu nem dou sinal que vou passar. Quando eu percebo que ele está bem distraído, olhando para o lado, eu dou sinal e no lugar que eu posso passar e vou embora. Porque de mim será cobrado mais do que dele. Um estudante que segue apenas a metade das instruções em uma prova não alcança a nota máxima. O estudante que segue apenas a metade das instruções de uma prova não alcança a nota máxima. Nós somos desafiados a olhar para esse texto, a confiar em Deus e confiar plenamente em Deus, mesmo quando as nossas instruções parecem ilógicas, mesmo quando as instruções que nos é dada parecem desafiadoras. Em decisões financeiras, relacionamentos ou escolha de carreira, devemos seguir as direções de Deus integralmente, não apenas parcialmente. Ser pastor de uma igreja há 28 anos é um privilégio, mas é muito complicado. A gente não pode contar algumas coisas porque a gente já expõe a vida dos outros. Por isso que às vezes as pessoas dizem assim, pastor Ilquias prega melhor fora do que na igreja dele. Porque lá eu conto as ilustrações. Mas quantas vezes eu orientei pessoas aqui, cuidado, será que é essa pessoa mesmo que Deus quer que você case? Está claro, está nítido que Deus não quer esse relacionamento. E eu cheguei a ponto de dizer isso para um casal de noivos uma vez, viu? Só, olha, sinto muito, esse casamento não é de Deus. Gente, isso é duro para um pastor. Já falou isso para alguém, Nildo, alguma vez? E Deus teve misericórdia de manter os dois casados? Não são daqui da igreja. Mas eu disse, esse casamento não é de Deus, acaba logo, gente. Ah, não, pastor, Deus vai abençoar, vai ser bênção e tal. Eu falei, então tá bom, mas tem uma coisa, eu não vou fazer esse casamento. Já pensou que loucura, Dani? Eu fiz isso, Jonas. Eu nunca vi um pastor que disse, eu não vou fazer o casamento. Que loucura, eu falei. Eles disseram, tudo bem, pastor, mas pelo menos faz o curso de noivos com a gente, pré-nupcial. Aí eu fui fazer com maior alegria, na esperança de que eles vissem que não tinha nada a ver. E no finalzinho de tudo, pastor, o senhor poderia fazer uma oração no nosso casamento? Posso.
Pastor, coração de pastor é terrível, viu? É mole. Muito mole coração de pastor. Pois é. Aí no dia do casamento, o pastor que ia fazer meu casamento não vai vir, só sobrou o senhor. E eu sei que tem gente aqui que sabe de quem eu estou falando. Aí eu fui fazer o casamento, gente. Aí eu comecei a acreditar que Deus tinha um projeto nesse negócio. Deus é um Deus que muda coisa, Deus muda coração. Aí depois de alguns anos vieram os dois e falaram, pastor, quando o senhor falou que não deu certo mesmo não, a gente quer separar. Eu falei, agora não. Agora não, agora vocês vão ficar casados até o final. Eu falei, não quiseram ouvir, agora vocês têm que casar. Não, pastor, mas veja bem nada. Eu vou parar por aqui, senão vou entregar quem é a pessoa. Mas o que eu quero dizer é que nessas questões financeiras, relacionais, escolha de carreira, nós temos que ouvir direitinho o que Deus tem para nós. Há uma consequência da meia-obediência desastrosa na vida de Moisés. Ele fere a rocha ao invés de falar a rocha. Deus pune Moisés. Uma punição aparentemente dura demais. E o que é que a gente aprende para finalizar? Que meia-obediência é vista como desobediência total por Deus. Primeiro, meia-obediência não é um problema de agora, é um problema antigo. Se você vai ver ali a obediência, a meia-obediência da nação de Israel. A nação reclamava, versículos de 1 a 5, está reclamando porque não tem água, mas vem reclamando desde lá. Eu preguei recentemente, foi segunda-feira, que o mar só se abriu quando Moisés botou o pé na água. Essa nação reclamava o tempo todo. Essa meia-obediência é um problema antigo, ela é origem, é resultado do pecado que habita em nós. Desde que o homem pecou, essa meia-obediência acompanha o comportamento dos homens. Eva obedece parcialmente, ela fica na frente da árvore, ela não pega, ela não come, mas ela fica admirando. Meia obediência é resultado, manifestação do pecado que habita em nós. E quando você dá margem à meia obediência, você alimenta o pecado. Segunda lição que a gente aprende é que a solução para tudo está em Deus. Versículo de 6 a 9, quando Moisés e Arão recebem a reclamação do povo, eles não falam nada, eles vão para o santo dos santos, vai para a tenda. E na tenda eles vão buscar em Deus orientação, buscar em Deus direção, buscar em Deus encaminhamento. Nós devemos aprender com Moisés e Arão todas as vezes que a gente enfrenta uma situação adversa, seja ela qual for, a gente precisa ir para a tenda do encontro e ali ter um encontro com Deus, porque Deus tem a solução para tudo que causa desconforto em nossa vida. Terceiro lugar, esse texto nos ensina, versículo 10 e 11, devemos ter cuidado com a nossa impulsividade. E todos nós temos impulsividade. Quantas vezes a gente se descontrola e dá um passo que não devia dar. Pega a flor que não devia pegar. Impulsividade. Quando eu pastoreava jovens, eu dizia para os jovens constantemente, vontade dá e passa. Pastor, mas eu estava com muita vontade, espera um pouquinho que ela já vai passar. A vontade não nos aprisiona, ela vai embora. E às vezes a gente é impulsivo. Pronto, falei. Foi um desastre, não devia ter falado.
Pronto, fiz. Foi um desastre, não devia ter feito. Pronto, atravessei, não devia. Foi atropelado, porque atravessou impulsivamente. Quantas coisas impulsivas. Demissão. Eu pedi demissão uma vez, que impulsividade. Me arrependo até hoje. Até hoje me arrependo. E eu recebi um telefonema do Rio de Janeiro. E o que, cara, o que é que você está fazendo? Cancela esse pedido. Falei, não dá mais. Dá, cara, eu sou o seu diretor, estou dizendo que dá. Mas o orgulho, não, eu já pedi, eu sou um homem de palavra. Entrei pelo cano. Impulsividade. Moisés e Arão. O texto não diz que Arão falou, mas Arão estava junto. Porque quando você consente com o erro do outro, você é conivente. Não, quem está falando é Arão. Quem está com bordão é Arão, não sou eu. Então, Deus, não tenho nada a ver com isso. E muitas vezes nós somos coniventes com um equívoco, com impulsividade do outro. Arão poderia dizer assim, Moisés, calma aí, cara, não foi isso que Deus falou, não. Moisés, o que está acontecendo? É tão bom quando tem alguém que diz isso para a gente, né? E a última lição que esse texto nos apresenta, versículos 10 também e 11, é que toda disciplina, ela é dolorida. Se você recebeu a disciplina e ela não doer, não está sendo disciplina. Você já viu aquela disciplina que você leva uma repreensão e aquilo dói? Né? Dói mais do que uma surra. Eu já contei para vocês que lá em casa meu pai tinha esse hábito de, antes de dar a disciplina, ele fazia um sermão de 40 minutos. Você reclama o sermão de 40 minutos aqui, imagine um que só tem você lá com sentimento de culpa, você sabe que fez tudo errado, você já admitiu, é réu, confesso. É só receber a chibatada. Ah, não. E aí começa o interrogatório. Você sabia que isso é errado? Eu sabia. Por que você fez? Para toda pergunta tem uma resposta. Por que você fez? Porque eu quis. E por que você quis ser errado? Gente, difícil, mas isso diretou a minha vida, viu? Se hoje eu sou alguma coisa positiva, isso se deve. Não precisei levar chumbo de sal. Conheci hoje pessoas que levaram chumbo de sal. Já levou tiro de sal, Jonas? Não? Merecia. Merecia. Você teria dado menos trabalho na vida. As pessoas que levaram tiro de sal, precisa ver que são pessoas maravilhosas, disciplinadas, educadas. É? Sal do Himalaia. Toda disciplina, ela é dolorosa. Toda disciplina, ela é difícil, não é fácil. Então, meia obediência traz consequências. Meia obediência é uma desobediência completa. O que Deus espera de nós, ao se revelar a nós, é que nós queiramos obedecê-lo. O que Deus espera de nós é que nós possamos obedecê-lo integralmente, fielmente, plenamente. Deus deseja obediência total dos seus seguidores. Por isso que a Bíblia diz, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Tal coisa é errada. Às vezes a gente aconselha pessoas a não ir naquele caminho. Tem gente que tem problema com bebida. Tem gente que é alcoólatra. E ele, para chegar em casa, passa por um bar. A gente diz, olha,
dê a volta, vai pelo outro lado. Se você está vindo ali, vem um companheiro de bar à sua direção, foge dele. Porque se você flertar, você pode cair. Então essa palavra de hoje, ela vem nos alertar a não nos conformarmos com meia obediência. Rejeitarmos essa sensação de que, pelo menos, eu fiz isso. Deus espera que a gente rompa definitivamente com tudo aquilo que Ele já se revelou, já mostrou, Ele quer de nós. O que Ele quer de nós, nós devemos fazer. O que Ele quer de nós, nós devemos dar. Porque Ele espera isso de cada um de nós. Que você entenda que Deus espera que você busque uma obediência completa e fiel a Ele. Talvez a oração que Deus espera que a gente faça nesse momento é uma oração pedindo a Deus que nos dê sabedoria, força para obedecer plenamente às instruções dEle. E olha, gente, é tão bom quando a gente obedece. A gente vê a misericórdia dEle, o amor dEle, o cuidado dEle, o zelo dEle para conosco.